Boa noite, eu sou Trícia Tadros e falo aqui direto da TV Diário Record News Manaus. O meu entrevistado de hoje é o Dr. Eliezer Fernandes Júnior, juiz da Infância e da Adolescência Infracional do Estado do Amazonas. Tá certo, doutor Eliezer? Tá certo. Boa noite, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Trícia. Uma honra minha. Né? Doutor, primeiro, vamos começar, conte um pouquinho da sua trajetória para o nosso telespectador escutar. Até chegar a essa vara, o senhor tem muita história. Muita história, né? Eu estou há 26 anos na magistratura, eu entrei em 98, eu sou engenheiro civil, fiz engenharia eletrônica também, me formei muito cedo. E já seria a quarta faculdade, que eu comecei administração na UFAM também, mas desisti e depois fiz direito. E logo em seguida passei no concurso para magistratura. E ingressei em 1998, então eu estou há 26 anos. Passei pelas comarcas de Fonte Boa e Borba e outras comarcas que eu também fui convocado e respondi, como Presidente Figueiredo, Tefé e outras mais. E hoje eu estou como juiz da Infância e da Juventude Infracional da cidade de Manaus. Estou também no Conselho de Segurança Pública do Estado do Amazonas, representando o TEJAN, justamente o que nós vamos fazer agora em Parintins, sobre a segurança no Estado do Amazonas e também sobre a parte de fiscalizações, porque nós temos aqui um número altíssimo de abuso de crianças e adolescentes. Então nós estamos querendo parar com isso, conter isso aí, para coibir tudo isso, através de fiscalizações. Nós estamos fazendo isso. E também sou presidente do Tribunal do Júri, estou como no 3º Tribunal do Júri, em julgamentos. Que horas que sobra para ver o programa? Sobra, sempre sobra. Muito obrigada. Ainda mais sabendo de tanta responsabilidade, maior a minha gratidão. Bom, em primeiro lugar, explica aqui para o meu telespectador o que é um juiz da infância e da adolescência infracional. Existem dois aspectos, né? Existe o juiz da infância e da juventude civil, que ele vai tratar da adoção, ele vai tratar da parte familiar, dessa parte de abrigos, da matrícula de escolar, proteção do adolescente, da proteção. E o infracional, que é a minha parte, é onde eu cuido dos adolescentes que cometem crimes. Quando o adolescente comete um crime, ele não comete um crime no Estatuto da Criança e do Adolescente, e sim uma infração. Um adulto, quando comete um homicídio, ele vai ter uma pena que vai variar até 30 anos. Já o adolescente, ele pode ficar interno até 3 anos. Então é uma diferença muito grande. O adolescente, quando ele passa conosco, nós vamos fazer um trabalho de ressocialização, de recuperação desse adolescente. Então nós trabalhamos aqui em Manaus com essa parte, trabalhamos com a parte de fiscalização, onde nós temos o comissariado. Nós trabalhamos também no aeroporto internacional, onde a emissão de documentos para viagens também é feita pelo Juizado da Infância Infracional. Também é a nossa competência. Entendi. A gente estava falando um pouco da questão dos casos de abuso contra menores, né? Sim. Que essa semana nós temos o nosso grande festival de Parintins e vai ter uma grande ação, né, na prevenção desses abusos. Nós temos assim a situação que acontece hoje em Parintins ou no Amazonas ou no Brasil inteiro. Antes de 2019, teve uma lei que é 13.812 de 2019, que mudou a história. Antes, um adolescente que começa de 12 a 18 anos, ele poderia viajar sem autorização dos pais. Então, muitos eram cooptados por tráfico de entorpecentes, eles eram também cooptados para prostituição, né? Então, as coisas aconteciam muito isso. Um dos festivais de Parintins, logo que eu respondi que tinha um juiz que se chamava Bismarck, também, que ele veio a falecer de câncer. Então, em substituição a ele, na época de Parintins, eu verifiquei que tinham 14 adolescentes que tinham sumido. Então o que acontece? Esses adolescentes, eles poderiam viajar para qualquer lugar. Mas eles eram sequestrados ou cooptados? Não, cooptados. Então o que foi verificado? A lei mudou em 2019. Então essa lei, quando mudou, ficou estabelecido que
adolescentes acima de 16 anos podem viajar, sem autorização dos pais. Mas abaixo de 16 anos, não. Tem que ter autorização dos pais ou do juiz. Mas mesmo assim, podem viajar só a nível nacional, Nacional. Né? Porque internacional você não. tem que ter autorização dos pais. No passaporte, né? Ou no passaporte ou autorização dos pais no cartório. Com firma registrada. Prestem bastante atenção. Duas coisas, né? Que eu vejo muita gente voltar do aeroporto. A ausência de autorização e também a ausência de um outro documento que não seja o passaporte. Sim. E ou no passaporte ou no cartório a autorização para esse menor viajar para o exterior. Sim. Então, prestem bastante atenção, porque eu já vi muita gente voltar. Não é mesmo, doutor? Isso. Por isso que nós temos um plantão que vai até a madrugada, até 1h da manhã. E justamente o movimento agora, na época das férias, é muito alto, porque as pessoas vão viajar e não levam em consideração que a criança ou adolescente, ele tem que ter autorização. Não esqueçam disso. Agora que nós vamos entrar em férias escolares, não esqueçam que é necessário que se apresente. Isso é para proteção de todas as nossas crianças, que se apresente a autorização de viagem do menor, não é isso, doutor? Isso, tem que ter uma autorização dos pais. Porque o menor não pode viajar só, a não ser que ele esteja acompanhado dos pais. No caso de parentes, do avô, da avó, mas todo mundo documentado. Documentado. E a criança, hoje, é obrigatório, até pedido em qualquer lugar do país, no aeroporto, tudo mais. Aeroportos também e nos portos, que a criança tenha documento de identidade. Uhum. Isso por quê? Porque eu já trabalho na parte também do outro lado, que é do desaparecimento de pessoas no Brasil. Sim. Então, o que foi verificado? Que pessoas que a gente pode dizer desde que nasce, quando você é uma criança, nasceu, você já tem que ser identificado. E a partir daquele momento, a pessoa tem que já ter a identificação também na parte das digitais. Porque o que acontece? Às vezes são tirados do pai e da mãe no próprio hospital. Né? Acontece muito isso aí. Nós temos vários isso não casos. É coisa de novela da Globo, isso não é coisa de Nazaré Tedesco. Isso é uma realidade, né? É. A gente tem vários casos de gêmeos que Isso. Desapareceu na maternidade, a gente tem casos de bebês trocados, né? Sim. E a identificação, o estado do Amazonas tem a sorte de ter identificação nas maiores maternidades, Sim. né? Mas isso não acontece no Brasil inteiro. E nós temos o interior, que é precário nisso, mas nós já estamos colocando o interior, essa situação melhorando. Né? Nós temos em São Paulo, pasme, quase 100 pessoas somem por dia. Né? Desaparecimento de pessoas. Entre adultos e crianças. Só crianças? Não, 100 crianças e adolescentes, adultos, pessoas. 100 pessoas ao total, sim. Sim, aí essas pessoas, umas voltam, tem pessoas que têm problemas, tem crianças que são perdidas, mas tem aquelas que não voltam mais. Né? Então o número, durante 10 anos, foi verificado pela Cruz Vermelha que quase 800 mil pessoas sumiram, quase 1 milhão de pessoas, 880 mil mais ou menos. E elas desaparecem de que forma? Elas desaparecem indo para a escola, elas desaparecem de dentro de casa, elas desaparecem nos terminais? Tudo acontece. Então existe o desaparecimento voluntário, sim, que é assim, eu quero desaparecer. Eu vou embora, vou para o interior, eu tenho vou que fugir sumir. desse lar. O que acontece? Tem pessoas que são encontradas e dizem, não, eu não quero mais aparecer. Eu preciso, é uma proteção para mim. Por quê? Porque eu era estuprada pelo meu padrasto, a minha mãe... Infelizmente, bem comum. É comum. Né? Isso vocês não têm a noção como é comum. Porque a mãe, às vezes, prefere a pessoa que ela está vivendo maritalmente do que o filho. Né? Então ela deixa. Eu já ouvi, doutor, condições impostas pelo marido para permanecer, de que é a coisa mais horrorosa do mundo, mas a gente tem que falar, para permanecer no relacionamento que possa ter relações com mãe e filha. Quer dizer, o nível de absurdo é tão grande e existem mulheres que se submetem a isso por quê? Pelo lado financeiro. Né? A senhora teve um caso que passou a ser lei, agora, que é o Henri Borel. A situação daquela criança que foi morta
pelo aquele político, Aquele... que a mãe apoiou a morte da criança. A mãe apoiou? Sim, ela foi presa por isso. Não, ela foi presa, mas... Ela carregou a criança morta horas depois. Ok, mas ela apoiou a morte ou ela foi... Ela é conivente. Amedrontada pela... Não sei, porque ela foi para cabeleireiro depois, não sei. Não, aí já é loucura mesmo. Se ela tem sentimento, ou ela tem psicopatia, ou tem outro estado com certeza. Psicológico alterado. É uma não, pessoa e também que faz apareceu um vídeo no banheiro, né? Ela na banheira com a criança. Então, realmente, ali era uma coisa meio que chamativa para um pedófilo, né? Isso. Então, nós temos os casos das pessoas que voluntariamente somem. Nós temos os casos da mãe da Sé, que os filhos sumiram. Tem casos que eles eram envolvidos com tráfico de entorpecentes. Então, tem pessoas que são colocadas fora do... Como nós tivemos uns casos que eu julguei aqui no Tribunal do Júri, há um mês atrás, mais ou menos isso, de que foram mortas e ninguém achou o corpo. Mas acharam os vestígios, foram feitos DNA que aquelas pessoas morreram. E foram mortas por policial. Os policiais foram a júri. E como é que ninguém encontra o corpo? O corpo é jogado no rio? O corpo Muitas é carbonizado? Vezes, pode ser carbonizado, pode jogar no rio. Se sumiu até nesse caso que teve do policial, sumiu até a caminhonete, possivelmente jogaram no rio. Tem casos e casos. Nós temos, semanalmente, nós temos alguns casos no júri que eu costumo dizer que o júri é uma experiência emprestada, onde eu vou ver coisas ali que não são normais, né? E que eu vejo que pessoas matam por N motivos e até sem motivos. Eu tive um adolescente essa semana que ele disse que ele matou, foi no júri, que ele matou por R$1.000, mas ele não recebeu esses R$1.000. Foi no caso de um esquartejamento, a mulher, juntamente com o rapaz que ela vivia, né, que era uma traição marital, e eles se uniram e contrataram um adolescente e eles esquartejaram o rapaz. Colocaram em 2 malas. Eu não quero mais ficar só falando de crime, né? Vamos mudar o rumo dessa prosa, porque realmente eu vou pedir um minutinho de comercial para me recompor. Não, doutor, é sério. É porque o trabalho de vocês é bem feito à medida que a gente acha que está distante da gente. Mas não está distante. Porque se a gente pensar que isso é uma realidade, sim, que existem famílias que não vão poder ver seus filhos nunca mais, porque um adolescente simplesmente aceitou R$1.000, um iPhone, um tênis caro ou alguma coisa para tirar a vida de alguém. O número de assalto a ônibus aqui em Manaus, assim, chegou a ser 800, 900 em 6 meses. Justamente sobre telefones. A gente volta já falando sobre isso, doutor. É um Amazonas diferente. É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega. E é você que sai na frente. É o Amazonas diferente. É o Amazonas diferente. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Voltando aqui com o Dr. Eliezer Júnior, titular da Vara da Criança e Adolescente Infracional do Estado do Amazonas. Nós estávamos falando, doutor Eliezer, há pouco, antes dos comerciais, a respeito dos crimes praticados por motivo torpe, né? Sim. E aí falávamos no número de assaltos a ônibus. O sujeito, ele descobriu que ele entra num coletivo, ele
consegue facilmente 40 celulares. Sim, é um arrastão. Então aquilo é, digamos, é mais rentável do que ele praticar assaltos 1 a 1, certo? 1 a 1, sim. Então, o número de assaltos a ônibus, o senhor falou que está em 800? Isso, ano passado, chegaram a 800, mais ou menos isso. Explica pra gente como que ninguém tomou uma atitude com relação a isso ainda. Existe a situação, como eu trabalho na segurança pública, existe a necessidade do botão de pânico. Sim. No ônibus. Mas o que os motoristas dizem? Se a gente acionar o botão de pânico, possivelmente eu vou morrer. Possivelmente o assaltante vai me matar. Geralmente o que acontece? O número de assaltos maior é geralmente à noite e para o lado da Cidade Nova. Tem uma linha da Cidade Nova que o motorista chegou essa semana e disse que já foi assaltado 66 vezes. Eu conheço uma senhora que o filho deixou de ser motorista de ônibus porque em uma semana ele foi assaltado 5 vezes. Isso é verdade. Quase diariamente eles são assaltados. Justamente linha para a Cidade Nova, Conjunto Canarana, uma coisa... Cidade Nova. E a moça, a cobradora, estava falando para mim, porque o que acontece? O número de adolescentes que cometem isso é muito alto. Então eles passam conosco. E eles são recrutados pelo crime justamente porque a pena é menor, mais leve, né? Isso, é mais leve. Então a gente tem um trabalho de ressocialização aqui no Amazonas, a gente tenta colocar eles nas escolas, voltar a estudar, ver matrícula, ver tudo isso, mas muitas vezes nós precisamos de um apoio também do governamental e da sociedade, da família principalmente. E a família desestruturada. Uhum. Então nós temos, por exemplo, situações que os adolescentes estão em abrigo. Uhum. E esses adolescentes são cooptados para alguma coisa, ou então eles brigam em abrigo. E eles vão lá conosco, vão ser, na verdade, não vão ser julgados, eles vão ser analisados a situação de cada um. E conforme for, ele vai voltar ou não para o abrigo. Em alguns casos, os abrigos não aceitam. No caso de um estupro ou de um crime maior, eles não vão aceitar. E aonde eu vou colocar esse adolescente? Meu grande problema hoje no Amazonas é esse. É o adolescente que passa no infracional, ele não tem para onde ir depois. E também um grande problema para os diretores de escolas, né? Sim. Porque os pais das crianças, digamos assim, que estão ali cursando a série adequada, que são cuidados por uma família estruturada e tudo mais, também têm o direito de estudar em paz. E a grande parte dos menores infratores provoca uma desordem na sala de aula, né? Por mais que você queira ressocializar, às vezes tem um problema das associações de pais pedindo que a escola não receba esse aluno. Mas aí a senhora vê, não é isso só. Um grande volume de adolescentes e crianças que cometem atos infracionais são de colégios bons, colégios caros, de famílias estruturadas, só que tem a índole alguma coisa, usa droga, os melhores colégios e tal, e sempre estão lá conosco. Bom, isso é uma coisa que a sociedade não tem noção. Tem, mas não, assim. O público não tem. Não, então tem. Conta um pouquinho pra gente isso. Eu não posso falar nomes. Não, de jeito nenhum. Escolas. Escolas particulares sim. também têm problemas com infrações? Muito. Sim, tem. Que tipo de infração? Principalmente agressões a professores, isso. agressão a alunos, exposição sexual de meninas ou de meninos através de vídeos, estupro, tem muito. Estupro dentro de escola? Não, não. Eles geralmente vão a alguma festinha, alguma coisa e acontece, né? Tem tudo isso. Então a gente vê um número muito de meninas, principalmente com problemas psicológicos. Né? Teve uma menina que ela teve um problema muito sério, ela teve que sair de Manaus, ela não conseguia ficar. Queria se matar, tem tudo isso. Eu ouvi uma história de um colega que trabalha justamente lá, escrivão, de uma menina de um colégio muito bom, ali próximo de vocês, que mandava que o namoradinho pedia nudes. Isso. E ela mandava nudes antes de dormir para o namorado.
e ela terminou o namoro e ele simplesmente jogou no grupo da escola e viralizou. Isso, tem muito. Acontece muito. E aí as meninas ficam numa situação que elas querem sair da escola, elas não têm... Mas não tem mais clima, não né? tem clima. Não tem mais clima. Né? E os pais procuram, os pais querem alguma coisa que seja feita. E o que a gente pode fazer? Não tem como você também punir, né? A gente está ali para ressocializar, para recuperar o adolescente. E dar uma voltinha com esses filhinhos de papai por um presídio não seria uma boa... uma excursão, digamos Não, assim. Tem alguns que vão pegar algumas medidas. Mas assim, uma Prestação excursão, de serviço à comunidade. uma visita. Eles Meninos, visitam. se vocês continuarem nessa vida, olha o destino de vocês. Teve aquele caso do adolescente, que ele tentou matar todo mundo na escola, tem tudo isso. Mas aí é uma questão de saúde mental mesmo, né? Sim, sim. Então as pessoas ficam perguntando, por que doutor, por que o senhor não colocou ele como... Não, eu coloquei ele para um tratamento. Né? Um tratamento, ele estava sob medidas, tudo mais, sendo analisado, sendo verificado, mas ele tinha que fazer um tratamento. Porque ele já era uma vítima. Ele já tinha... Geralmente, quando o adolescente vem para esse lado de estupro, alguma coisa, pode ter certeza que ele passou por isso também. E uma outra coisa que a maioria das pessoas não sabem é que o TDAH, que hoje é muito comum, ele pode evoluir para o transtorno de conduta. Sim. Né? E o transtorno de conduta é justamente esse adolescente, esse jovem que comete essas infrações horrorosas por motivo de não ter o tratamento adequado. Sim, nós temos treinamentos, inclusive, eu tive um congresso agora em Santa Catarina, em Florianópolis, mês passado, que justamente foi pautado isso, foi debatido sobre isso. Desde o autismo ao TDAH, como que nós temos que tratar. Nós temos também um grande número agora os problemas maiores estão sendo também acerca do lado do gênero sexual. Né? Como é que onde eu vou colocar o adolescente? Conforme o gênero. Porque agora a autodefinição de gênero é qualquer coisa, né? Então nós temos o masculino e o feminino, nós vamos pelo lado biológico. Certo. Mas aí nós temos que respeitar também o gênero. E aí até que ponto eu vou, aonde eu vou chegar, qual é o limite? Por exemplo, se eu pego um adolescente que é um travesti, eu vou colocar no local, Com as numa meninas. internação. É mais seguro para ele. Será? Tenho certeza. Agora, se você colocar uma menina que transicionou para o masculino... Mas não é assim que a gente tem que fazer. Eu sei que não é, mas é como eles gostariam, né? Agora, se você colocar ela com os meninos, aí ela corre risco. Ela sim, pode ser. Mas no caso da travesti, não. Não. Não, eu fiquei assim, eu vim conhecer agora essa situação que aconteceu no Rio de Ele Janeiro. fica com os meninos, então. Não, ela pode ser um travesti lésbico, que ela vai querer meninas, ela vai querer ter relação com as meninas. Que seria, então, aí nós temos que saber isso antes. Então, quem define isso? A psicóloga? A psicóloga, ela vai ter que declarar que é isso. Agora, se ela não declarar uma coisa certa. Então, se ela se definir como não binária e isso, pronto. É uma situação difícil. Né? Então, nós temos esse lado. Também é difícil. É bem difícil. Tanto que a gente não para pensar nesse tipo de coisa, né? Sim. Senão entra em bug total a cabeça da gente, né? Sim. E aí, o que o senhor pensa que seria a saída para isso? Que colocassem mais locais para internação e celas também, justamente para variar, de acordo com o tipo de gênero e tudo mais, colocar tudo isso. Mas nós não temos uma estrutura. Nós temos só uma unidade infracional, é isso? Não, nós temos uma unidade, mas temos 3 lugares de internação. Né? Tem de adolescentes, tem 2 de homens, né? De 1 até 15, 15 a 18. E temos uma só a feminina. Não é nosso caso, eu estou dizendo o Brasil, o interior. Sim, o interior. O interior não tem. O interior, o que se faz com o menor infrator? Muitos vêm cumprir aqui. Conosco as medidas. Eles ficam aqui conosco. Dependendo do grau, do tipo de infração que ele cometeu. Porque parece da gravidade. Porque parece que no interior, salvo
as atividades infracionais começam mais cedo. Não? Não tanto. É. Aqui na periferia também. Bom, entendo. Parece que o sim. crime organizado chega nesse menino mais cedo. Sim, não, eu acho que é para todo mundo. É. Né? Porque a cooptação geralmente é feita através da internet. Ah, é? Muitos casos, sim. Então, me dá um minuto aqui. Muito cuidado, pai, mãe, criança, adolescente com internet. Internet não é brincadeira. Meninas, sob hipótese alguma, mandem nudes por telefone. Nada íntimo, nenhum segredo. Internet não é lugar de se confessar. Existe padre e pastor para isso. Internet é um lugar perigoso. É ou não é, doutor? É sim. Fale aí sério com eles, porque parece que eles ainda não entenderam a realidade disso. Essa parte, tinha adolescentes que são colocados naquela situação que eles têm que cometer suicídios, tem tudo isso. Né? Isso então, é o que mais me assusta, sabe? O grau de chantagem, de ameaças. O poder, né? O poder que eles têm sobre isso. Exatamente. Prestem bastante atenção. Celular, internet, WhatsApp, rede social, não é lugar de exposição. Pelo amor de Deus, preservem-se. Então, o que a gente tem visto também no aeroporto? Né? O número de adolescentes querendo passar com drogas. Porque o que acontece? A pessoa que está traficando, ela vai chamar um adolescente desse e dizer assim, tu é uma mula, né? Tu vai levar para mim. E hoje eu vou te dar R$300, te dou a passagem, você embarca com essa mala cheia de drogas. E aí o que acontece? Quando o adolescente é pego, geralmente ele diz, eu nunca fiz nada disso, mas eu precisava de um dinheiro para comprar um celular. Geralmente é o celular. É o bendito celular. É o bendito celular. Então eu queria comprar um celular, um iPhone, alguma coisa nesse sentido. E aí ele me ofereceu isso e disse que lá, quando eu chegasse lá, eu ia receber R$6.000, R$5.000. A gente sabe que os que conseguem passar, que dificilmente passam, que hoje nós temos cães farejadores, a Polícia Federal trabalha conosco lá, então dificilmente vai passar. Outros pegam e colocam no corpo, como semana passada tinha na audiência de custo todo, no corpo. Gente, isso é uma péssima ideia. Pelo amor de Deus, crianças e adolescentes que estão nos escutando. Eu já entrei em voos onde, no finger, aquele corredor que você vai para o avião, cães farejadores farejaram todo mundo e detectaram drogas. Vários aeroportos têm pessoas... Bom, a gente vai ter que encerrar esse programa e nós vamos continuar no próximo. Tá certo. Porque não dá para encerrar essa conversa. Tá certo, então. Até o próximo programa.